nesta noite. Gostaria de convidar vocês a se colocarem de pé para juntos cantarmos o hino da página 18, em Mi. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Logo após teremos uma palavra de oração. Aleluia, graças a Deus. Ele exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, aleluia. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia, os instrumentos solando, você com seus olhos fechados. Querido Deus, amado Pai Celestial, aqui estamos na Tua casa em mais uma oportunidade, o qual tem nos concedido, Senhor, de juntos estarmos aqui, ó Pai, para adorar, louvar, engrandecer o Teu santo nome, Senhor Jesus Cristo. E graças damos, ó Pai, por tudo o qual tem feito, pela vida, pela saúde, pela oportunidade, Senhor Jesus, de estar aqui nesta noite e juntos podermos, meu Pai, louvar, adorar e engrandecer o Teu santo nome. Senhor Jesus, vamos pedir, meu Pai, que o Senhor possa estar abençoando a cada uma das nossas vidas aqui nesta noite, Pai, cada um dos Teus filhos que tiraram este tempinho para estar na Tua casa te louvando, Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa responder os corações conforme a Tua perfeita vontade, Senhor Jesus Cristo, trazendo as curas, libertações, meu Pai, a cada um que necessita. Ó Deus Santo, que o Teu Espírito, meu Pai, venha tomar total controle desta reunião, guiando, meu Pai, os passos, guiando, meu Pai, da maneira como o Senhor bem quiser, Senhor Jesus Cristo. Que não seja homens aqui na frente, mas que seja, meu Pai, o Senhor através dos Teus vasos, Pai. Venha abençoar os louvores, Pai, instrumentistas, diáconos, sonoplasta, cada um dos Teus filhos, Pai. Quem está apenas assentado no banco assistindo, meu Pai, que também sejam ricamente abençoados, Pai. Quem assiste pela transmissão, que o Senhor possa dar a mesma bênção posteriormente, quem assiste online também, Senhor Jesus. Sê conosco e com cada um dos Teus filhos, onde estiverem reunidos, Pai. Abençoa este culto, é o nosso pedido, no Teu santo e precioso nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Podei vos assentar. Deus os abençoe. Vamos dar seguimento cantando o hino de número 54, Destinário Pequeno, em Mi. Sião, cidade tão linda, nela almejamos morar. Aleluia. Você almeja morar nessa cidade? Graças a Deus.
Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Mi. Sião, cidade tão linda, nela almejamos morar, pois Cristo nos prometeu um dia vir-nos buscar, para levar-nos à glória daquela linda mansão, cantando a grande vitória, aos remidos de Cristo no céu entrarão. Sião, Sião, ó Sião, pátria querida de amor, és a mais bela e sublime mansão, em ti não há pranto e nem dor. Sião, ó Sião, nem sol nem luzeiro haverá, mas o Cordeiro bendito, a glória do Altíssimo te iluminará. Lá em Sião nos espera uma grande multidão dos que lavaram suas vestes no sangue da expiação, renunciaram suas vidas para em Sião morar, pois só as almas remidas por Cristo no céu têm poder de entrar. Sião, Sião, ó Sião, pátria querida, és a mais bela, és a mais bela e sublime mansão, em ti não há pranto e nem dor. Sião, ó Sião, nem sol nem luzeiro haverá, mas o Cordeiro bendito, a glória do Altíssimo te iluminará. Os instrumentos solando, você levante a sua mão. Esta cidade a qual veremos, este dia para chegar a esta cidade está próxima. Logo, logo, o Senhor Jesus desce nos céus em grande glória, poder e majestade, e convida cada um de nós para visitar e morar nessa cidade. Oh, bendito dia! Graças a Deus, te louvamos, Senhor Jesus. Te agradecemos por tudo a qual tem feito. Aleluia! Vamos cantar mais uma vez a segunda estrofe. Lá em Sião nos espera. Aleluia! Lá em Sião nos espera uma grande multidão dos que lavaram suas vestes no sangue da expiação, renunciaram suas vidas para em Sião morar, pois só as almas remidas por Cristo no céu têm poder de entrar. Sião, Sião, ó Sião, pátria, és a mais bela, és a mais bela e sublime mansão, em ti não há pranto e nem dor. Sião, ó Sião, nem sol nem luzeiro haverá, mas o Cordeiro bendito, a glória do Altíssimo te iluminará.
Aleluia! Breve vem este grande dia, amém? E para chegar neste dia você tem que estar seguindo a Jesus Cristo. Está em dó. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Amém? Aleluia, graças a Deus. Dó. Estou seguindo a Jesus Cristo, neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Atrás do mundo, Jesus na frente, Ele é o guia onipotente. Atrás do mundo, Jesus na frente, atrás não volto, não volto não. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto, não volto não. Depois da luta vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto, não volto não. Os instrumentos, aleluia, estamos seguindo a Jesus Cristo. É um caminho doloroso, difícil, mas não podemos desistir. Vamos seguindo, coisa boa está vindo para nós. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Estou seguindo a Jesus Cristo. Neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás do mundo, Jesus na frente, Ele é o guia onipotente. Atrás do mundo, Jesus na frente, atrás não volto, não volto não. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto, não volto não. Depois da luta vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto, não volto não. Aleluia, graças a Deus. Você volta atrás? Não, então vamos seguindo a Jesus Cristo. Amém? Amém. Porque esse Jesus, se Ele vai comigo, então tudo está indo bem. 247. Se Cristo comigo vai, eu irei. Aleluia, graças a Deus. Não há o que temer, se Cristo está conosco, que está em si. Se pelos vales eu peregrino vou andar, se Jesus está comigo não tenho que temer. Aleluia. Mais rápido. Se pelos vales eu peregrino vou andar, ou na luz gloriosa
confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então com paz no coração a Cristo seguindo sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, cante, solte a sua voz. E não temerei. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar. Contente com Jesus, levando a minha cruz, eu falo de Cristo, que é a minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Os instrumentos solando. Se Cristo comigo vai, eu irei. Não tem motivos para temer, com gozo podemos ir, aleluia. É grato servir a Jesus Cristo, levar esta mensagem, levar esta palavra. Te louvamos e te agradecemos, Senhor Jesus, por tudo a qual tem feito em nosso favor. Obrigado, meu Senhor Jesus Cristo, te adoramos, Pai. Santo é o nome do Senhor, aleluia. Vamos cantar agora a quarta estrofe, aleluia, acelera. Ao Salvador Jesus eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se
Cristo comigo vai, eu irei. Aleluia, graças a Deus. Se Cristo comigo vai, então eu irei. Amém? Vamos cantar mais um hino, que é o 389, logo após os diáconos estarem orando e recolhendo a oferta. Ele é tudo para mim, aleluia. Ele é tudo para você? Amém. Graças a Deus, 389, aqui está em sol. Ele é tudo para mim, aleluia. É o tesouro que eu tenho, é a escritura aberta, é a porta, aleluia. Ele é tudo para mim. Cante com sua alma. Ele é tudo pra mim. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Ele é. Cristo é tudo pra mim. Cristo é tudo pra mim. Ele é a escritura sagrada, por Deus revelada, do Elias pra mim. Ele é. Jesus é tudo pra mim. Jesus é tudo pra mim. Ele é a porta aberta, a vitória certa. Ele é Deus para mim. Ele é. Ele é tudo. Ele é tudo pra mim. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Cristo é tudo pra mim, aleluia. Cristo é tudo pra mim, é verdade. Ele é a escritura sagrada, por Deus revelada, do Elias pra mim. Ele é. É verdade, a escritura sagrada. Jesus é tudo pra mim. Jesus é tudo pra mim. Ele é a porta aberta, a vitória certa. Ele é Deus para mim. Ele é a porta aberta, a vitória certa. Ele é Deus para mim. Aleluia, santo é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Os diáconos estarão orando e estaremos também ofertando ao Senhor. Maravilhoso Deus, nosso amado Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, porque como acabamos de cantar, o Senhor é tudo para nós, o Senhor é tudo em nossas vidas, ó Deus. Ajuda a cada um de nós aqui nesta noite, que possamos ser daqui grandemente abençoados, através dos louvores, através da Tua Palavra. Pai, também pedimos em favor da oferta. Abençoa as ofertas, Teus filhos que estarão ofertando. Abençoando, Pai, recompensando cada um deles, pois assim nós oramos no Teu santo e maravilhoso nome. Amém, Jesus. Amém.
quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, me libertar. Sim, move as águas. Os instrumentos solando, você levante a sua mão. Feche os seus olhos e agora peça para Ele mover as águas em teu favor nesta noite. Oh Senhor Jesus, mova as águas em favor de cada um de nós, Pai. Restaurando a vida, restaurando, meu Pai, os sonhos, a saúde de cada um, Pai. Sendo com cada um de nós nessa noite, Senhor Jesus, dando aquilo que cada um veio buscar. Oh Pai Santo, Pai querido, te louvamos e te agradecemos por tudo a qual tem feito. Obrigado, meu Pai, por toda a tua graça, pela tua misericórdia em nosso favor. É por isso que aqui neste momento te louvamos, meu Pai, te engrandecemos e cantamos, meu Pai, ao teu santo nome. Move as águas em nosso favor, Senhor Jesus. Oh, quanto tempo eu esperei, quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, me libertar. Sim, move as águas. Vou mergulhar, vou mergulhar, me libertar. Sim, move as águas. Aleluia. Teus olhos fechados, sublime graça. Não perca essa atmosfera. Vamos estar passando para outra parte. Santo é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
cantando. Sublime graça do Senhor, que a infeliz Amém? Que a paz bendita de nosso Senhor Jesus Cristo continue com cada um de nós, no nosso meio, e possa trazer mais bênção para os nossos corações aqui nessa noite. É muito bom estar juntamente com os irmãos nesse objetivo de adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? A parte do louvor, Deus tem abençoado, né? A igreja podia ouvir bem, a igreja cantando mesmo. E eu creio que nós vamos continuar com esse mesmo intuito aqui nessa noite de adoração ao nosso Deus. Inclusive eu tenho uma escritura aqui, que está em Hebreus, no capítulo 12, vocês quiserem já ir abrindo, mas pode ficar sentado por enquanto. Aos Hebreus, no capítulo 12, aonde fala sobre a diferença entre o Sinai e Sião. Nós vamos ler aqui, que foi escrito, né, para a igreja ali, dos nossos irmãos, e falar um pouquinho sobre esse assunto. Lá em Tumbiara a gente começou, mas nós tivemos lá no domingo passado, e foi um culto muito abençoado ali. A gente podia sentir mesmo a presença de Deus, né, o Espírito Santo movendo ali, no meio da congregação, e eu creio que Ele é o mesmo aqui nessa noite e pode também fazer as mesmas coisas, né? Isso vai depender do resultado que você veio buscar aqui nessa noite. Quando você faz um exame ali com o médico, ele te passa, né, um pedido, e você executa aquele exame, e a gente nunca torce para dar negativo, né? Assim, para dar errado, para dar ruim. A gente sempre torce para que aquilo seja positivo, que dê os resultados satisfatórios daquilo que a gente espera como ser humano. E quando você vem aqui nessa noite, quando você vem a uma congregação, um culto como esse também, você vem com a expectativa. E eu creio que nenhum de nós vem aqui querendo tirar daqui ou colher um resultado negativo, mas nós viemos querendo um resultado positivo. A gente fala, mas isso é verdade, você não vem em um culto como esse só por vir, você veio porque você quer bênção de Deus, você quer ser abençoado, e você quer receber dele o que ele tem para os nossos corações. Agora, é muito importante nós lembrarmos e saber que quando Deus criou-nos, Ele te fez um ser humano. A palavra já disse, né? É ser humano. Nós somos humanos. E Ele nos fez esse ser humano. Mas quando Ele criou a cada um de nós, Ele teve um pensamento. Porque Deus, sendo um ser de adoração, que a palavra Deus quer dizer isso, né? Ser, ou em outras traduções, ou buscando no dicionário, é ser ou objeto. Agora, nosso Deus não é um objeto, Ele é um ser. Ele é espírito.
Jesus deixou isso bem claro para nós, a palavra nos mostra isso, né? Mas ele, sendo esse ser, ele precisava para ele ser engrandecido, para o nome dele ser louvado, ele precisava de ter adoradores. E ele criou nós para ser adorador, para adorá-lo em espírito, diz a palavra, adorá-lo em espírito e em verdade. Porque tudo que Deus fez, ele fez com um propósito. Eu até, não sei se foi aqui que eu citei isso, mas isso também, o mensageiro deixa isso claro em suas pregações. Ele fala que Deus tem seus atributos. Cada coisa é um atributo, né? E o atributo da cura, para Deus operar a cura, o que ele precisava? De alguém doente, né? Senão como que ele ia operar a cura? Para Deus operar a libertação, o atributo da libertação, ele precisava de ter alguém oprimido, que realmente precisa de libertação. E assim você vai pontuando cada coisa. E para Deus manifestar o poder de ressurreição, ele precisava de ter o quê? Precisava de ter um morto, não é? Senão como que ele ia manifestar os seus atributos, o seu poder? Por isso que ele fez perfeito. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, quando ele disse assim, ó, eu tenho poder, ali ele estava comissionado, ele disse, eu tenho poder para entregar a minha vida e para trazê-la de volta. Amém? E esse poder hoje não está no céu, não está guardado, porque nós sabemos, em Apocalipse é bem claro, que esse livrinho não está agora nas mãos de Deus, mas está na mão do homem. Isto é, toda a promessa de Deus agora está com você, está conosco, que é chamado de igreja. Entendido? Então, isso tudo agora, quando você vem aqui, nós falamos assim, agora nós vamos para o mais importante. Realmente, a palavra de Deus é de suma importância, é essencial, é fundamental, é tudo para nós. Porque a palavra de Deus, ela traz edificação para as nossas vidas. Mas o que Deus vem fazer aqui é colher o seu louvor, é ver a sua adoração, ao ponto de quanto você consegue entrar naquela conexão com Ele, através do Espírito. E isso já foi notado, o mensageiro fala isso, irmãos contam testemunho disso. Chega ao ponto de não ser só você cantando, só aqui a igreja, mas comissão de anjos também, grandes corais cantando e louvando e bendizendo o nome do Senhor. Por quê? Porque para Ele a adoração é importante. Ele te fez para ser um adorador. O que traz essa, vamos dizer, que traz alegria no coração de Deus é ver pessoas como nós, porque, olhe bem, eu estava lendo, quando aqueles irmãos estavam cativos ali, e foram pedidos para eles cantar louvores da terra deles, quando eles estavam livres, ele falou, como que nós podemos cantar quando nós estamos presos? As nossas harpas estão nos salgueiros, isto é, eles estavam desmotivados para aquilo. Como que eles iam cantar hino de Sião naquela condição? Nós também, se nós estivéssemos presos, se nós estivéssemos sem esperança, que tipo de adoração seria a sua? O que você cantaria? Mas Deus, a palavra fala que Ele nos resgatou, Ele nos trouxe de volta. Um irmão essa semana me fez uma pergunta, eu acho que eu salvei aqui, ó, quer ver? Ele viu um post e ele perguntou para mim, irmão, o que você acha disso aqui? Eu quero compartilhar. Me lembrei agora e isso dá bem certo com o que nós estamos falando. Mas nós vamos ler ainda a Escritura, viu? Ele leu um texto que fala que alguém postou ali, né? Esses influencers
da vida secular, né? Ele colocaram ali que quando Adão caiu, nós sabemos que toda a natureza caiu, tudo caiu. E eu tenho até um estudo que foi pregado em 3 partes, e numa delas, acho que a segunda parte, fala justamente disso aí. Eu creio que está lá em Gênesis 5, se não me falha a memória, aonde a Escritura diz que quando Adão gerou filhos, inclusive 7, ele já não era mais, porque nós sabemos que Adão foi criado à imagem de Deus, não é isso que a Bíblia fala? Ele foi feito à imagem de Deus. Mas quando Adão gerou 7, os seus filhos ali, já não era mais a imagem de Deus, mas era a semelhança dele. Porque a Bíblia fala, segundo a sua semelhança. Isto é, foram gerados filhos caídos. Por quê? Por isso que a Bíblia fala que nós estávamos destituídos, nós havíamos caído, através lá do nosso pai, Adão, é o primeiro, né? Porque na realidade o nosso pai que nos resgatou foi o Senhor Jesus Cristo. Vamos chegar nisso. Mas olhando por esse prisma, nós estávamos perdidos. Por isso que a Bíblia fala, estávamos destituídos da presença dele. Perdeu aquela imagem. Quando olhava para o homem, já não via mais a imagem, porque quando ele fez, ele falou, façamos o homem, está certo, aquele primeiro homem, ele foi feito espírito, e ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e quando o primeiro homem foi feito, foi nessa imagem, uma imagem perfeita, mas com a queda, então o homem perdeu essa imagem, já não era mais segundo a imagem de Deus, mas sim segundo a imagem do homem, caído, e Deus traçou um caminho, ele proveu um caminho para nós, e ele levantou o segundo Adão, que foi o Senhor Jesus Cristo, que veio através de um nascimento virginal, nasceu de uma mulher, mas diferente, porque ele foi, diz a Escritura, que ele foi concebido pelo Espírito, isto é, o que foi usado para gerar Cristo Jesus no ventre de Maria? O poder da palavra, ele foi gerado pela palavra, não é isso? Porque diz a Escritura que ela não conhecia varão. Então esse segundo Adão, ele voltou àquela imagem, ele resgatou aquela imagem de Deus, trouxe de volta aquilo que havia sido perdido, perdeu a referência, e o Senhor Jesus Cristo veio e trouxe de volta. E agora como que nós alcançamos isto? Aí é onde está aqui. Eu tomei até exemplos de mensagens do profeta, mas eu fiz aqui um resumo. Aqui diz, quando Adão caiu, ele já não podia mais gerar segundo a imagem de Deus, mas a sua própria imagem. Mas quando Cristo Jesus, o segundo Adão, vem, nascido de mulher, concebido pelo Espírito Santo, ele restaura a imagem do homem. O homem espírito, através do novo nascimento, e que também será restaurado no corpo físico, quando recebermos aquele poder vivificador. Então, por isso que hoje a nossa imagem já não é mais a imagem de um homem caído, mas a nossa imagem, ela foi restaurada em Cristo. Por isso que o profeta mensageiro vem dizendo que como que nós entramos, nascemos nisso aqui, pelo novo nascimento, nós nascemos em Cristo e agora nós temos a nossa imagem restaurada. Agora nós temos direito, nós temos acesso a todas as bênçãos de Deus, e inclusive nós temos direito de entrar no lugar santíssimo e viver ali. Amém? Então a igreja tem uma promessa muito grande para ela. E nós não precisamos de estarmos mendigando bênçãos ou qualquer promessa, porque isso já é garantido para nós. É a promessa que Deus deu para nós, quando o Senhor Jesus Cristo disse que Ele daria para nós o Consolador, o Espírito Santo, para
viver, para estar em nós. Então é uma promessa adquirida, isso que nós temos, e não tem como negar que nós não temos direito a essa vida eterna. Porque não é questão, o profeta fala, não é questão de que você vai atrás disso, mas você tem, isso já é um direito teu. Amém? Bem introduzido? Então nós vamos ler, agora você pode colocar de pé, e nós vamos ler aqui Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12, e nós vamos ler a partir do verso 18. Hoje, o pastor Wesley está ali em Itumbiara, ele estava aqui de manhã e foi para Itumbiara para a ministração da ceia ali com os irmãos e pediu para que pudéssemos estar juntos aqui, né? E eu creio que a presença mais sublime que nós queremos aqui está no nosso meio, que é a presença dele, né? Do Espírito Santo de Deus. E esperamos que possamos estar à altura de receber aquilo que Ele tem para os nossos corações aqui nessa noite. Aqui, verso 18, do capítulo 12 de Hebreus. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhe não falasse mais, porque não podia suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocasse no monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas olhe bem a promessa que nós temos aqui no 22. Mas não chegastes ao monte de Sião, ou melhor dizendo, mas chegastes ao monte de Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Senhor, nós temos lido a Tua palavra e sabemos que ela é eficaz, ela é uma palavra transformadora, restauradora, é uma palavra que toca as nossas almas, toca o nosso espírito, toca em nossa vida, porque ela pode até mesmo entrar entre juntas e medulas sem causar dano, Senhor. Por isso, pedimos que o Senhor possa trazer vidas para nós na leitura da Sagrada Escritura e que possamos receber do Senhor o recado que o Senhor tem para os nossos corações, pois orando nós te pedimos tudo isso no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Pode Deus assentar. Eu quero também agradecer aqui meus sobrinhos, sobrinhas, que eu convoquei eles, pedi para que eles pudessem estar aqui nessa noite junto conosco, e deu certo de todos, nós estávamos ali na chácara e alguns retornaram, outros vieram agora à tarde, e deu certo de estarmos juntos aqui, Amém? E eu creio que nós seremos grandemente abençoados. Mas tomando aqui a continuidade, nós temos uma promessa que Deus não prometeu restaurar o tabernáculo de Moisés. A sua promessa é restaurar o tabernáculo de Davi. Ele não diz que não chegamos ao Monte Sinai, isto é, ao tabernáculo de Moisés, mas chegamos ao Monte Sião, isto é, o tabernáculo de Davi e a igreja, que é a igreja dos primogênitos, conforme nós lemos, acabamos de ler aqui em Hebreus.
é a igreja dos primogênitos. É no tabernáculo de Davi que podemos encontrar a ordem da adoração para o nosso tempo. Isso lá fala para essa nova aliança, não é? Para o Novo Testamento. Então é neste lugar. Agora, em Colossenses 3,16 diz assim, ó: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Agora a Escritura fala assim, ó, louvando a Deus. Por isso que quando você vem em uma reunião, você começa cantando, você começa adorando, que é a parte que nós damos conta de fazer, é cantar, é adorar. Mas você faz isso para chamar a presença de Deus. Por isso que quando os músicos tocam, eles estão em uma sintonia e eles estão aptos, porque eles têm o dom, Deus deu o dom para eles fazerem isto. E não é uma coisa aleatória. Deus dá o dom para que seja executado. Por isso que nós, como cristãos que estamos procurando viver essa palavra, a Bíblia deixa bem claro, e quando nós pensamos em retroceder, e isso acontece com cada um de nós, toda hora nós pensamos, isso não é para mim, eu vou parar, porque nós pensamos em retroceder. Lembra que tem uma Escritura dizendo para nós que nós não podemos enterrar o talento que Deus te deu. Não é verdade? Por que que Ele te deu? Por que Ele te deu desejo de você fazer alguma coisa na obra para Ele? Você cantar, você tocar. Por que Ele colocou isso? Porque Ele precisa de alguém que execute isso. Porque é a forma que Deus tem de mostrar para o diabo, que às vezes as pessoas pensam assim, não, o diabo é um oponente fraco, mas não é não. O diabo é um oponente poderoso, ele tem muito poder. Ele se opõe contra Deus o tempo todo. E o que acontece? E ele vem sabendo que nós somos filhos dele, que nós somos a imagem dele. O que o diabo quer fazer? O diabo quer arrancar esta imagem de nós. E quer dizer que o que Cristo fez ali na cruz do Calvário, irmão Tiago, não tem nenhum valor. Que o sangue dele não foi capaz de te restaurar, não foi capaz de te libertar, não foi capaz de te colocar de novo assentado em lugar celestial. É isso que o diabo tenta fazer o tempo todo, denegrir a nossa imagem, diminuir você, dizer que você não pode. E o mensageiro vem mostrando que nós temos uma batalha travada nessa hora, e é uma batalha que ela não está em algum lugar por aí, assentada assim, vamos dizer, não está em um papel, não está em uma ideologia, é uma batalha na mente, é onde o diabo está trabalhando. É o lugar de batalha do inimigo nesta hora, é na nossa mente. Mas Deus colocou em você virtudes, Deus colocou fé em você, Deus colocou convicção em seu coração, mesmo que a sua carne, porque o apóstolo Paulo fala que a carne ela tenta contra o Espírito, a carne quer coisas fáceis, mas o Espírito, ele sabe que ele tem que retornar de onde ele veio. E se uma vez nós nascemos de novo, então o nosso espírito está conectado com o Espírito de Deus através de Cristo Jesus, e não tem como nós negarmos isso. E o que Deus está querendo é que você então possa entender e ver que nós estamos vivendo uma guerra espiritual aqui. Não é isso é indiscutível, porque você pensa assim, não, mas eu vejo que lá nas igrejas, porque hoje é igreja para todo lado, mas o profeta disse, não é palavras minhas, o profeta mensageiro falou que o diabo, ele conseguiu vir para dentro da igreja, sentar também no banco e até administrar. Só que ele não suporta a palavra. O diabo, ele não suporta a palavra. Então, por isso que nós temos que ficar com a palavra. Porque tudo que o diabo argumentou e tentou traçar seus planos, e usar um e usar outro, ao ponto de o Senhor Jesus Cristo olhar para Pedro e dizer para ele, para trás de mim, Satanás. Porque ele sabia que aquele espírito que estava falando na boca de seu discípulo, agora já não era da parte de Deus. E ele repreendeu aquilo. Porque a única coisa que o inimigo respeita, que o diabo respeita, é a palavra. E Deus colocou nós aqui, em pleno século 21, uma era muito evoluída,
Uma era em que você vê a evolução, a tecnologia e tudo, a ciência multiplicada. Mas Deus te colocou, é o tempo mais terrível de se viver. Mas Deus te colocou aqui porque Ele sabia, Ele viu características em você, Ele viu algo em você, Ele viu raízes em você, que Ele viu que era capaz de vencer nesse dia. Os nossos irmãos lá, se você pegar a história, você vai ver que os nossos irmãos viram esse dia e falou que ele era maravilhoso, mas não é o dia no mundo, não é essa convivência no mundo que nós vimos aqui, essa relatividade. Os nossos irmãos viram a hora sublime, a hora da manifestação de Deus. Foi isso que eles viram, porque a Bíblia fala que eles estavam andando em espírito. Então eles não viram, não foi uma forma fácil de viver, com prosperidade e com carros rápidos e tudo. Não foi isso que eles estavam falando. Era uma hora boa de se viver, porque nesta hora é a hora em que Deus encontrará com a sua igreja e trará aquela manifestação, a plenitude da promessa que Ele deu aos santos, cumprirá nesse tempo que nós estamos vivendo. Por isso que eles almejaram, eles quiseram viver esse dia. Mas o profeta fala que Deus deu cada igreja, ou cada membro, cada filho, para a sua dispensação, para o seu tempo. E Ele nos colocou aqui nesse tempo, porque Ele sabia. Aí é quando eu olho e falo, mas eu não vou dar conta de suportar essa luta. E realmente, eu não dou conta, mas Ele sim. E Ele olha, por isso que eu digo sempre, quando Ele olha para nós, Ele não me vê um fracassado, um quebrado, um derrotado, porque Ele olha através do sangue, e Ele me vê um vencedor, Ele me vê assentado na cadeira dos vencedores. A igreja tem que entender isso, por isso que eu digo, nós não estamos mendigando um pouco de bênção aqui, porque tudo que Deus tinha que dar, Ele colocou para você. Se vocês acompanharam as últimas pregações do pastor Wesley, você vai ver ele falando a respeito do irmão do pródigo. Na Rua do Lazer ele enfatizou um pouco, um tempo mais curto, mas ali ele mostrou um pouco para nós ali. E eu anotei aquilo ali, quando ele fala sobre o irmão do pródigo. O irmão do pródigo, olhe bem a expressão que o pai fala para ele. O pai falou para ele assim, tudo, olha aqui. Para o filho pródigo, o que ele falou? Ele falou? O filho chegou e pediu a parte dele. E o pai o que fez? Separou o que era a parte dele e entregou. Não foi isso? Mas quando ele vai falar para o filho, o irmão do pródigo, o que ele fala? Tudo que eu tenho, não é a parte dele. Tudo que eu tenho é teu. Vocês estão entendendo? Tudo que eu tenho é teu. E aí o que ele pediu? Ele falou, pai, mas eu estou aqui o tempo todo, e o Senhor nunca me deu. Sabe o que ele pediu? Um cabrito. Já pensou, irmão Jânio? Ele pediu um cabrito, sendo que você sabe a história do novilho cevado? É aquele que, vamos dizer, quem tem aí, quem mexe com o criatório, vamos simplificar, quem cria porcos aí, ele sempre coloca um porco na ceva ali, e quando aquele já está próximo do tempo de ser abatido, o que ele faz? Ele coloca outro, não é? Para ter uma sequência. Então assim era lá também, os novilhos estavam ali, eles cevavam ele, tratavam com comidas diferentes e preparavam para aquele dia da matança, quando eles iam matar aquele novilho, para alguma coisa, uma ocasião especial. E então, ele tinha direito, ele falou, tudo que eu tenho é teu, os novilhos cevados é teu. E agora ele, naquela mediocridade de pensamento, e estava ali dentro, e é o que acontece com a igreja. Nós estamos aqui e ficamos falando assim, Deus abençoou o fulano de tal, Deus fez isso para o fulano de tal, olha a vida daquele homem, mas eu não tenho, ele não chega a mim, isso não vem para mim. Será que o erro está aonde? Porque o pai falou, tudo que eu tenho. Agora esse meu filho estava perdido. Esse meu filho, ele estava já destituído, ele tinha ido embora. Isto é, parece que a história dele tinha acabado, mas ele voltou, esse meu filho reviveu. E eu não vou fazer uma festa para ele, porque a Bíblia fala que quando uma alma se arrepende, há festa no céu. E aí nós ficamos aí acontece, as pessoas às vezes vê quando um chega, fala, chega com aquele regozijo, com aquela alegria, né, com
com palavras ali tão animado, né? Tão disposto. Chegou agora, vamos dizer, está naquele primeiro amor, aí o outro vai falar assim, eu não dou um ano para ele. Já caiu a fase. Meu irmão, isso é mediocridade de pensamento. O que nós temos que ver é a história. Um chegou cedo, outro chegou no meio-dia, outro chegou à tarde. Quando foi receber, receberam o mesmo salário. O galardão que Deus tem para nós é igual. Quando você alcançar isto, quando aquele poder vivificador de transformação cair em nossas vidas, nós estaremos na mesma plataforma e com a mesma vestimenta e estaremos indo para o mesmo endereço. Nós temos que entender isso. E nós temos que fazer outra coisa, nós temos que arrancar isso de dentro de nós, que é esses pensamentos. Qualificar os grupos, as pessoas. Não podemos fazer assim. Foi o que o pródigo estava fazendo. Ele quis dizer que o irmão dele não era mais digno, ele não tinha direito mais, porque ele já tinha pegado a parte dele. Nós também não tinha mais não. Se nós fôssemos segundo a imagem de Adão, nós estaríamos perdidos. Por isso que a Bíblia fala, nós estávamos destituídos. A Bíblia fala, nós nascemos em pecados, mortos em delitos e pecados. Mas quando você alcança aquela maturidade e você toma a sua decisão, é um livre-arbítrio, ninguém é obrigado a seguir a Jesus Cristo, é um livre-arbítrio que Ele dá, mas quando você alcança isso e você toma a sua decisão, então nós somos instruídos que nós passamos por um batismo, nós passamos por um novo nascimento, foi o que Jesus disse para Nicodemos, é necessário você nascer de novo, e quando você nasce de novo, então você entra para a herdade do reino, e você agora tem direito a todas as promessas, e você está indo para aquela grande festa, aonde diz a Escritura, que nós encontraremos com o nosso Senhor, que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quando isso acontecer, a palavra fala que você será a rainha que reinará com Ele. Amém? Entendido? Então nós temos que aprender, meu irmão, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como que os que choram. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos descontentes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Porque se não há gozo da salvação dentro de nós, alguma coisa está fora, porque tem que haver. Quando o mensageiro falou, nós temos o direito e somos o povo mais feliz da terra, o povo mais abençoado, porque nós temos direito a tudo, foi entregue a nós, é um direito que nós temos. Por quê? Porque o Senhor tem feito grandes coisas, por isso há um regozijo, há uma alegria em nossos corações, por isso nós estamos contentes e nós regozijamos com aquilo que Deus tem feito para nós nesse tempo, amém? Agora eu gostaria de passar aqui para uma das mensagens, em sua presença do profeta, onde ele fala algo para nós aqui, no 35 da mensagem, em sua presença, ele fala assim, agora isso que nós estamos vivendo, esse tempo agora, isto é evangelismo, esse é o tempo para quê? Para sacudir as pessoas, esse é o tempo de que Deus disse que ali ele viria um tempo, quando ele sacudiu o Monte Sinai uma vez, mas viria agora um sacudimento novamente, em que ele não apenas vai sacudir o Monte Sinai, mas nós recebemos um reino que não pode ser movido. Isto é, ele trouxe uma restauração da plenitude de sua palavra que tem que ser vivida em nossos corações. E então o que ele está dizendo aqui, ele não vai fazer como ele fez ali,
fez tremer o Monte Sinai. E você sabe, as pessoas falaram, não, Moisés, fala tu com Deus lá, e depois vem e transmite para nós, porque nós não suportamos ouvir a voz de Deus. Sabe por que não suportava? A gente olha a história e pensa que aquele povo era um povo fácil, mas eles não eram. Porque aquele povo, eles eram inimigos do Egito. Eles faziam as coisas ali, mas não era de boa vontade. Eles eram obrigados, eles eram açoitados para fazer. Por que eles eram açoitados? Porque eles não estavam de acordo e não queriam cumprir as tarefas. Porque se a pessoa fala, você vai ter que fazer isso para mim, e você vai lá e faz, a única coisa é que você foi oprimido, você foi instigado a fazer aquilo, mas você foi e fez. Mas ele, além de ser instigado, ainda eles eram açoitados. Por quê? Porque certamente eles não concordavam de estar ali. E eles estavam esperando um libertador. E eles pensavam que estava demorando muito, porque foi muito tempo ali. Havia uma promessa que Deus ia tirá-los daquela terra com mão forte. Mas muitos naquela expectativa. E como as gerações foram passando e eles foram nascendo ali, então, diz a história que eles só obedeciam à voz dos opressores, que falavam gritado e bravo com eles. Por isso que quando Deus foi falar no Monte Sinai, ele sabendo a dureza do coração, ele então usou o mesmo termo. Porque se ele falasse brandamente, tranquilo, eles não iam entender, eles não iam obedecer. Mas quando Deus falou que até o monte tremeu, então ele sabia que ali havia algo sobrenatural, que havia algo da parte de Deus que estava agora tratando com eles. Mas ele chegou a um ponto e falou, não, Moisés, fala tu com ele. E assim ficou. Moisés falava, só que aí foi quando foi construído o tabernáculo, eles não podiam entrar no lugar santíssimo, somente um sacerdote podia entrar ali. E naquele tabernáculo, vocês acham que tinha muita coisa? Sabe o que tinha lá? Ó, o tabernáculo de Moisés, ele era sem cântico, sem música, sem celebração, sem ação de graça, sem louvor, sem palmas, sem brados, sem dança, isso é, aquela manifestação, o regozijo da alma, sem levantar as mãos, exceto abanar. Gozo era ordenado, adoração era distante, só o sumo sacerdote ministrava diante da arca. Por quê? Porque ninguém podia entrar ali. E o sumo sacerdote, quando entrava também, ele entrava amarrado por uma corda com sinos pendurados no seu corpo, para fazer barulho e saber, porque não tinha outro movimento ali. O único barulho que escutava ali era dos sinos batendo, e se parasse eles puxavam para fora, porque não tinha nada ali. Ali estava a arca, e ali estava o poder de Deus. Aquela arca representava a presença de Deus. E hoje nós temos essa arca no nosso meio, que é a palavra, que representa o poder de Deus. Só que com uma diferença, meu irmão, agora, nessa aliança, nessa nova aliança, nesse tempo de restauração, nesse tempo que Deus falou que ia restaurar todas as coisas, e para isso Ele enviou um mensageiro, porque isso é promessa bíblica, e assim Ele tinha que fazer, Ele não pode fazer nada diferente do que aquilo que Ele disse que faria. Então Ele falou, então agora, nesse tempo, olha o que nós encontramos no tabernáculo da adoração, que é o tabernáculo de Davi. Ali tem cantores com cânticos, conforme está em Crônicas 15:16, ali tem instrumentos e músicas, tem celebração, tem sacrifício de ação de graça, sacrifício de louvor, tem oferta de palmas, conforme está no Salmo 47:1, tem brados de louvor, tem manifestação do Espírito Santo, de adoração daqueles que regozijam na presença de Deus, tem levantar de mãos, tem regozijo e alegria espontâneos, naquela coisa forçada e forjada. O caminho aberto, todos os levitas ministravam diante da arca. E quando Deus restaurou a nossa sorte, isto é, quando Ele restaurou os nossos caminhos, então Ele te deu liberdade, Ele te deu direito agora de você não só ficar no átrio, mas entrar no lugar santíssimo e viver ali. E sentir a presença dEle, sentir o regozijo na alma. Isto é cantar, louvar o tempo todo, porque agora você tem
como dar graças a Ele. Você tem a quem você dar glória. Você tem a quem você direcionar as suas preces, o seu louvor e a sua adoração. Não estamos indo a ídolos mudos. Não. Mas nós estamos diante de um Deus vivo, tão vivo que Ele manifesta em você aquilo que Ele é. Tão vivo e tão pequeno que Ele se diminui e entra dentro de um vaso como eu sou, entra dentro de você, porque a promessa é que Ele está vivendo em nós. Entenda isto. Tão vivo, que é capaz de nos levantar, nos tirar do lamaçal, do pecado, e nos trazer para a sua maravilhosa graça. Amém? Por isso, na mensagem ainda, no 39, em sua presença, aqui diz assim, ó, não é de se admirar que é o poeta que captou isto, que entendeu que a salvação é pela graça, que Ele te resgatou e que ele trouxe você para a sua maravilhosa luz. Quando ele entendeu isso, então ele gritou em alta voz, sublime graça. Oh, meu irmão, quão doce o som que salvou um miserável como eu. E eu digo isso para mim, porque foi sublime a graça que salvou um miserável como eu. Uma vez eu estava perdido, mas agora eu sou achado. Eu era cego, mas agora eu vejo. Amém? Como posso eu alguma vez ir para o céu? Diz o mensageiro, ele pergunta aqui. Como posso eu alguma vez ir para o céu? Como podia você ir para o céu? Nós não podemos fazer isto. Nós, e absolutamente nenhum de nós podemos fazer isto. Mas há um que fez o caminho para nós. E Ele é o caminho. E como fazemos nós para chegar a Ele? Diz a Escritura, por um Espírito, o seu Espírito, nós somos batizados em um corpo que será levantado como uma órbita. E quando isso acontecer, nós deixaremos essa dimensão. Nós sairemos da terra como astronautas desse último dia, diante de Deus. Amém. Certamente, todos os pecadores arrependidos não têm que se preocupar. Alguém está ali, naquele trono de intercessão, intercedendo para cada alma, para que possa encontrar esta luz, para que possa encontrar esse caminho que o Senhor Jesus Cristo disse, eu sou esse caminho, eu sou a verdade e a vida. Entendido, meu irmão? Então é maravilhoso, Deus quer te encher de... Deus tem promessa para você, ela já é tua, agora Ele quer que você tome posse disso. Isto é, Ele quer que você se aproprie disto, porque nós temos a Escritura a nosso favor, está em nossa mão, mas nós às vezes deixamos alguém morar ali, alguém viver naquele lugar que era para você estar. E nós temos que tomar posse. É direito meu? Então eu quero para mim. Não vou abrir mão disso aqui. Aí às vezes você pode pensar, mas isso é um pensamento egoísta. Não, é porque ele falou assim, ó, o que eu estou fazendo em abundância. Por isso que ele falou assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Então ele tem lugar para todos, que ele salvou, que ele chamou. Então não precise de se preocupar, isso não é ser egoísta. Senão aquele hino que nós cantamos também é egoísta, né? Dizer, se daqui subir 100, um sou eu, se subir 10, um sou eu, e se subir um, o que a Bíblia, o que o hino diz? Isso é o quê? Isso é convicção, isso é certeza, isso é você contar 100% de que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo fez a diferença na sua vida, e que Ele realmente te resgatou e te trouxe para a sua maravilhosa luz, entendido? Amém? Então, depois que nós temos entrado na sua presença, agora nós temos conhecido que temos estado em sua presença. Nós lhe vimos fazer coisa que ele fez quando ele estava aqui na terra. Você sabe, você conhece. Como você conhece
a vinha a quem você está olhando? Aí o profeta diz, por causa do fruto que ela produz. Então, como você vai saber, você está em um lugar e saber o que está sendo pulverizado, o que está sendo manifestado ali, o que está caindo naquele lugar? É porque conforme a planta e a sua frutificação, você vai saber a espécie que ela é. Quando você está ligado ou plantado nessa palavra, você não tem como produzir um fruto diferente. Entendido? Você vai produzir frutos do Espírito Santo, que é a promessa. Agora, esses frutos, meu irmão, eles têm que causar alguma coisa. Como que pode uma pessoa que vai cantar o hino? Um hino bem conhecido, bem tradicional. A pessoa vai cantar assim, ó. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo... É assim que nós vamos cantar? Não, você estava nessa condição, mas hoje você não está. Então você vai cantar, eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e terror. Mas um dia ouviu a voz de Cristo, e Ele te libertou. E aí você vai cantar, livre sou, realmente, nós estamos livres. Não há nenhuma cadeia que possa prender-nos. Nós estamos livres em Cristo Jesus. E Ele quer que você seja esse adorador, essa pessoa que vem num culto como esse, com um espírito de adoração. Que deixa as coisas lá, os problemas, as aflições, as cargas negativas. Isso não é problema nosso. O Senhor Jesus Cristo disse que Ele restauraria todos os seus caminhos. Então Ele vai fazer isso. Agora o que nós temos que fazer é digo de novo, tomar posse da liberdade que Ele nos deu. E não esperar, falar assim, não vou esperar pelo outro. Não, é você, porque nós temos que ter a nossa experiência, e ela é individual. Não pense nós que o arrebatamento, que a salvação, ela vai levar a minha família, vai levar grupos. Não, é individual, é a experiência que você tem com Ele. E Ele está fazendo isso, só que Ele chama um aqui, outro ali, até que Ele forma um corpo, porque Ele trabalha assim. Ele tem um corpo formado na terra nesta hora, que está manifestando o nome dEle, e está vivendo pelo nome dEle, e trará também os mesmos frutos que Ele trouxe. Por isso que Ele falou, aquilo que eu fiz, vocês também farão. E as pessoas às vezes pensam, como que será isso? Isso é uma evidência, e isso está acontecendo. Em todos os aspectos. Quando você é tentado, mas eu não fui tentado como Jesus foi. Você está sendo sim. Mas Jesus foi tentado ao extremo quando Ele estava no deserto. Nós vivemos em um deserto também. Ali era fome ali ele foi restringido de comida. Era fome de pão e sede de água. Mas hoje tem outras coisas, tem outras ofertas que vêm, e você consegue rejeitá-las. E você consegue sair fora delas. Propostas que o diabo levanta, que ele coloca diante de você, e você consegue sair disso, e você vai nele pela palavra. E quando ele te faz uma proposta que parece ser uma proposta excusável, que não pode ser rejeitada, mas você vai pela palavra e você fala, mas isso aqui não está bem, e você rejeita, você está vencendo o inimigo. Por isso que Jesus falou que Ele venceu, e Ele daria poder para você também vencer. Amém? Então olha aqui o que Ele diz aqui também nessa mensagem, plantando uma vinha e onde plantá-la. Olha o que Ele diz aqui, bem no 64. Ele disse assim, eu o plantei junto a ribeiros de água, vou colocá-lo em uma posição para o batismo do Espírito Santo, e você crerá que toda palavra que eu digo é a verdade. Se você tão somente me deixar arrancá-lo nesta noite, você será um bom ramo. Você não pertence àquela vinha brava, você pertence a este lugar aqui. Então deixe-me arrancá-lo e plantá-lo em meu nome, junto às margens de ribeiros, cada afluente da palavra de Deus, onde cada palavra de Deus é verdadeira, cada promessa divina é verdade. Eu o plantarei junto a ribeiros de água. Um Deus. Você não produzirá frutos na estação, você produzirá frutos na estação própria. Suas folhas não secarão, e tudo que você fizer, é tudo, a promessa é tudo que você fizer prosperará.
você permanecerá quando não houver nenhum lugar para permanecer. Você permanecerá de qualquer maneira, sabendo que Deus fez a promessa e Ele cumprirá. Você gostaria de sentir como eles sentiram no dia do Pentecostes? Isso é uma pergunta que o profeta faz, e eu faço para você. Você gostaria de sentir como eles sentiram no dia do Pentecostes? Parece que só um pouco. E ele faz outra pergunta: não adoraria ter o gozo que eles tiveram? Amém? Não adoraria ter o gozo que eles tiveram? Quando Deus derramou a sua vida no primeiro ramo da árvore, aquela árvore começou a agir como pessoas que estavam embriagadas. E até Maria, a Virgem Maria, lá fora, agindo como se estivesse bêbada, porque ela estava embriagada no Espírito. Não embriagada por um sistema, não embriagada com bebidas ou qualquer outra coisa. Ela estava embriagada no Espírito, e ela tentou falar, mas não conseguiu. Ela tinha os lábios trêmulos, o que significa entreaberto, apenas um gaguejo, tentando dizer alguma coisa. Ela estava tão cheia do Espírito que não pôde dizer nada. Lábios gaguejantes, e de repente eles falaram em outro idioma, e aqueles incrédulos começaram a dizer: estes homens estão bêbados, eles são aqueles bando de roladores. Esse pequeno companheiro pegou a escritura. Quem? Pedro pegou a escritura, não um livro de credos, mas a escritura, e ele disse: homens de Israel, que habitais em Jerusalém, que seja conhecido de vós, pois estes não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito. E qual é os últimos dias? Ele estava falando isso lá, mas nós estamos vivendo essa hora. E ele fala que eu derramarei, olhe bem, do meu Espírito sobre toda a carne. Isso é o que está pulsando neles nesta hora. Isso é o que tem que estar pulsando em nossos corações nesta hora, porque isso é a fonte da vida, que faz com que o rio que pode caminhar diante da morte, caminhar diante do mundo, caminhar diante da tentação, estar diante dos críticos e brilhar como um anjo, porque sua vida não é a sua própria mente. Você está morto e você está enterrado no nome do Senhor Jesus Cristo e renascido para a nova vida. Então, Ele pode pulsar através de você com suas bênçãos e produzir os frutos que está ligado à videira. Amém? Entendido até aqui? Eu tenho algo aqui, é a história que o profeta conta, aquela experiência que aquela jovem dama de uma igreja rural, está também na mensagem em sua presença, começando aqui no 54, vocês conhecem essa história, mas eu quero trazer ela para esse tempo agora, porque isso é algo bem vivido, né, nessa hora que nós estamos, e é o que nós precisamos de entender, que realmente o preço por nossas vidas foi pago e foi consumado. Não tem mais dívida. Não tem nada que precisa ser feito ainda, porque Ele pagou por completo. A palavra fala que o sangue do Senhor Jesus Cristo apagou de uma vez por todas. Um único sacrifício foi capaz de apagar o pecado de nossas vidas e tirar toda a culpa. Mas aqui diz que uma jovem dama veio de uma igreja rural e o pai dela era ainda antiquado, era um pregador gritante, um membro da igreja. E assim que ela mudou para a cidade, ela se misturou completamente com as mulheres lá daquela cidade e passou a atuar como elas atuavam e tudo mais. E um dia ela estava meio que envergonhada de seu pai e mamãe que viriam para visitá-la, ou seu pai, melhor dizendo,
Sua mãe, ela era morta. Assim que o velho homem, a única coisa que ele faria, levantar-se de manhã, comer o seu desjejum e pegar a Bíblia e ler. E chorar, e orar, e gritar durante todo o dia. E correr para cima e para baixo, pela sala ou em qualquer lugar que ele estivesse. E ela estava um pouco embaraçada acerca disso. De modo que quando estava todo o tempo através da noite, se ele pegasse a Bíblia e começava lendo-a, ele se levantava da cama e gritava, glória a Deus, aleluia, oh glória a Deus, apenas batia o pé e gritava, à metade da noite. Assim que um dia, ela ia entreter os membros da sua igreja numa pequena reunião de chá, como eles sempre têm, vocês sabem, assim que ela não sabia o que ela ia fazer com seu pai, apenas de todo modo, ele era seu pai, assim ela decidiu que ela o colocaria em cima no sótão e disse, papai, você não quer estar nos arredores onde essas mulheres estão, você quer? Disse, não, eu creio que eu não queria fazer isso, e ela disse, bem, nós temos as mulheres da igreja aqui em cima hoje, e nós vamos ter uma pequena reunião de oração. Assim que eu lhe digo, papai, por que você simplesmente não sobe ao sótão? Disse, creio que farei isso. Ela disse assim, leia este livro bonito. E ela lhe deu um livro de geografia. Tirou a sua Bíblia para longe dele, porque ela sabia que a Bíblia próxima era um problema. E ela falou, vou resolver isto. Eu vou dar um livro de geografia, ele vai entreter lendo esse livro, e então logo acontece a festa e vai estar tudo bem. Mas sabe o que aconteceu? Ela deu para ele esse livro de geografia. Tirou a sua Bíblia para longe, e de modo que ele ficaria quieto. Pois sabia que se ele lesse a Bíblia, orava e ele iria fazer um bocado de barulho ali em cima. Assim que ele subiu acima delas, você sabe, onde elas estavam tendo a sua recepção social. Assim que ela lhe deu o livro, disse, isso é bonito, você deve ler isto, papai, porque isso lhe contará toda a verdade acerca do mundo. Bem, eu estarei alegre em ler isto. Então, disse, agora você suba ali e fique bem quieto até que essas mulheres saiam. Então, eu vou voltar para baixo e então você pode fazer tudo o que quiser. Depois que terminar, você pode voltar e fazer o que você quiser. Ele concordou em fazer isso. Assim que ele vai para o pavimento superior, se senta lá em cima, e elas estavam todas tendo a sua reunião de chá, vocês sabem, falando a respeito disso e daquilo e tudo mais. E tendo ali todo aquele grande tempo. Nessa altura, algo irrompe no andar superior. E começou ali uma gritaria. E diz o profeta que toda a gritaria e pulação, e o reboque caindo, e o velho homem correndo para cima e para baixo através do sótão, simplesmente tão energicamente quanto ele podia correr, ou que ele podia ir, pulando para cima e para baixo e gritando, glória a Deus, glória a Deus. As mulheres não sabiam o que estava acontecendo lá em cima, o que eles tinham no andar superior. Então, diretamente, degraus abaixo, ele vem energicamente quanto ele podia vir. E ela disse, papai, eu lhe dei um livro de geografia para ler. E ele disse, sim, eu sei disso, você sabe? Você sabe disso? Eu estava lendo nesse livro de geografia, aqui onde há lugares no mar que não tem nenhum fundo neles. Agora vê o que é a revelação de um cristão. E disse, eu li aqui na Bíblia ontem, e ela disse que ele coloca os meus pecados no mar do esquecimento. Aleluia. E disse que ele coloca no mar do esquecimento. Glória a Deus por isso. Eles ainda, agora olha o que ele viu aqui. Não é questão de que ele chegou a um ponto, mas ele diz assim, eles
ainda estão se indo, eles não têm um fim, eles apenas se mantêm indo, isso é certo. E ele estava gritando acerca disto. Bem, isso é correto. Deus coloca os nossos pecados no mar do esquecimento e ele apaga-os. E eles são como se ele nunca houvesse acontecido. Pense bem nisso, quando Deus perdoa você de algo, aquilo é como nunca tivesse acontecido. Você torna limpo outra vez. Você torna-se o filho legítimo de Deus, e é o que Ele tem feito por nós. Ele pegou toda a nossa bagagem e lançou nesse mar, aonde não tem fim, e Ele está indo dia após dia, e cada vez está mais distante de você. Por isso que o apóstolo Paulo veio e diz, e quebre todas as pontes, quebre o caminho que ficou para trás. Para quê? Para você não ter como voltar, e mesmo quando bater o arrependimento, e você pensar, eu vou voltar, já não existe mais como você, porque as pontes foram quebradas. É isso que Deus quer fazer conosco, meu irmão, para que Ele possa nos fazer lembrar daquele grande dia. Por isso Ele diz, lembre do teu Criador. Ele quer fazer com que você lembre dele e você possa viver as experiências que Ele deu para ser vivida nesse tempo. Deus não quer que você só venha para a igreja e senta aí e fica quieto, não. Ele quer que você tenha experiência com Ele. Um livro de geografia foi capaz. Por quê? Porque aqui estava um homem revelado. Amém? E eu creio que eu estou falando para uma igreja revelada. Por isso nós não podemos subir aqui e tomar qualquer tipo de leitura e qualquer tipo. Não, você tem que estar debaixo de uma unção. O Espírito Santo tem que vir aqui e usar o vaso. Ah, mas se for fulano seria melhor. Não, o Espírito Santo ele vai usar o vaso que é colocado ali e ele vai falar aquilo que os nossos corações precisam de ouvir. Lá no Pentecoste cada um ouviu na sua voz. Quem sabe foi só uma língua falada, mas cada um ouviu na sua língua. Isto é, cada um entendeu. Isso mostra que a revelação, quando ela desce no seu coração, você vai entender toda a palavra de Deus, todo o recado de Deus. Amém? Por isso que Ele prometeu que restauraria a nossa sorte. Por isso que Ele prometeu que nos levaria de volta àquela mesma evidência, para nós termos então esse grande batismo do Espírito Santo vivido em nossos corações. Entendido? Foi por isso, meu irmão, que Paulo e Silas, quando estavam ali, aprisionados, sem esperança, mas a Escritura fala que, mesmo estando preso, estava louvando a Deus. E isso foi um testemunho tremendo para o carcereiro que não sabia para que lado voltar. Numa ocasião de dificuldade, ele se dirigiu para as pessoas que estavam louvando e procurando fazer a vontade dele. E eu creio que nessa noite você veio aqui para fazer a vontade de Deus. Todos nós viemos aqui para isso, entendido? E eu quero terminar com esta parte aqui, na mensagem o absoluto. Eu quero terminar com isso aqui. Eu creio que nós já temos falado o suficiente, não é por muito falar, e eu senti que eu voltei aqui nessa parte, e depois vou pedir para que os irmãos possam preparar, pode escolher um hino aí, pode ser até esse hino mesmo que fala sobre Paulo e Silas, né? Se os irmãos conseguirem cantá-lo, eu creio que é um hino próprio para esse momento, porque aqui nós vemos que a Escritura diz bem isso para nós. Eles cantavam porque estavam livres, mesmo aprisionados, mas estavam livres no Espírito, para louvar a Deus. E aquilo mudou a situação. E o profeta fala na mensagem, então, eu precisava de um absoluto, então eu tomei a palavra de Deus, assim, e eu li na palavra que ela é a palavra verdadeira. São João, capítulo 1, ele fala sobre esse absoluto e ele diz assim, e eu edificarei a minha igreja, isto é certo, e eu o tomei em sua palavra. E Apocalipse 22:19 diz assim, se alguém tirar uma palavra ou acrescentar nisto, e isto é o absoluto, é o fim de toda a discussão
Este é o absoluto. E nós temos que tomar Deus em sua palavra como um absoluto. E ele vem e diz: e se vós estiverdes em mim, ele é a palavra, e minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiser. Saiba então que cristianismo era a palavra de Deus, e ele era esta palavra, para aceitar cada vírgula, cada palavra escrita, que viveu através dele. Então eu sei, se estiverdes em mim, e minhas palavras em vós, peça o que quiser. E se você está na palavra, e é parte da palavra, você pedirá somente o que a palavra lhe diz para pedir. Reconheça o dia em que estamos vivendo, e assim, peça de acordo com aquilo que você precisa. Amém? Meus irmãos, é um tempo maravilhoso que Deus tem dado para nós. Eu tinha feito aqui um apanhado dessas leituras, e isso aqui é algo muito tremendo. Isso nos leva de volta para essa mensagem em sua presença, liderança e humilha-te. São várias, né, que nós temos, mas eu quero resumir até aqui, porque eu creio que até aqui falou o Senhor no nosso meio, e por isso nós estamos alegres. Amém? Nós vamos ouvir então, nesse momento, pedir os músicos para se posicionarem aqui, e nós vamos cantar esse hino. Logo nós estaremos já encerrando essa parte. Amém? Mas até aqui eu posso dizer que o Senhor tem nos ajudado através de sua palavra, e que ela possa ser cada dia vivida em nossos corações, né? Amém? Glória a Deus. Vai ser um solo mesmo? É você, João Paulo? Glória a Deus. Continue nesse mesmo espírito. Nós vamos ouvir então esse hino, falar aos nossos corações, e logo nós estaremos já encerrando nessa noite, voltando abençoado para os nossos lares, sabendo que Deus falou aos nossos corações através da Escritura, através de sua palavra. Paulo, meu amigo, não entendo o que foi que nós fizemos para estarmos aqui. Confesso que o milagre foi tão grande, até pensei que a multidão iria em pé nos aplaudir. Silas, eu também não sei, até pra conversar estou sentindo dor, mas meu coração está ardendo, algo diferente, bem maior que a dor. Paulo, estamos na prisão, é triste a situação, não deu pra perceber. A moça por Deus foi liberta e nós estamos presos, não dá pra entender. Silas, Deus não abandone, sei que na prisão Ele conosco entrou, e o que resta agora é cantar, pra Deus nos libertar ou aliviar a dor. A história não revela o hino que Paulo e Silas cantaram em meio à provação, mas este hino traz uma imagem dos dois cantando na prisão. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Paulo, eu estou sentindo uma coisa estranha, o chão aqui tremeu. Silas, eu também senti, parece
louvor moveu a mão de Deus. Tá diferente, a dor não sinto mais. O tronco dos meus pés acabou de soltar. Fique de pé, vamos cantar bem alto, porque Deus entrou aqui neste lugar. Libertou, libertou, na prisão com eles Deus entrou. Libertou, libertou, um terremoto a terra abalou. Libertou, libertou, na prisão com eles Deus entrou. Libertou, libertou, um terremoto a terra abalou. Se és fiel e tem intimidade, Ele não abandona e é fiel também. Seja na cova, vale ou na fornalha, é só adorar que a vitória vem. Libertou, libertou, na prisão com eles Deus entrou. Libertou, libertou, um terremoto a terra abalou. Libertou, libertou, na prisão com eles Deus entrou. Libertou, libertou, um terremoto a terra abalou. Paulo, eu estou sentindo uma coisa estranha. O chão aqui Glória a tremeu. Silas, eu também senti, parece que o louvor moveu a mão de Deus. Tá diferente, a dor não sinto mais. O tronco dos meus pés acabou de soltar. Fique de pé, vamos cantar bem alto, porque Deus está aqui neste lugar. Libertou, libertou, na prisão com eles Deus entrou. Libertou, libertou, um terremoto a terra abalou. Libertou, libertou, na prisão com eles Deus entrou. Libertou, libertou, um terremoto a terra abalou. E és fiel e tem intimidade, Ele não abandona e é fiel também. Seja na cova, vale ou na fornalha, é só adorar que a vitória vem. Libertou, libertou, na prisão com eles Deus entrou. Libertou, libertou, um terremoto a terra abalou. Libertou, libertou, na prisão com eles Deus entrou. Libertou, libertou, um terremoto a terra abalou. Oh, Deus maravilhoso. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Louvado é o nome do Senhor. Bata palmas, meu irmão. Aleluia. Oh, presença gloriosa do Espírito Santo. Desce, desce sobre este lugar. Derrama sobre nós. Derrama sobre nós. Aleluia. Oh, Deus de bondade. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Oh, como é bom sentir a tua presença. Como é bom estar na tua presença, Senhor. Doce Espírito Santo, vem ficar em mim. Desce sobre a minha alma, doce calma, quero sentir. Mais uma vez, doce Espírito Santo. Doce Espírito Santo, vem pousar em mim. Desce sobre a minha alma, doce calma, quero sentir. Vem, vem voando pra minha alma. Liberdade eu quero gritar. Aleluia.
vem como um rio envolvente e me leva até Jesus. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Adoramos a ti. Navegar no teu rio é viver. Navegar no teu rio é viver. Nunca houve noite que pudesse impedir. Montiago, ajuda aqui. Nunca De noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir.
filho de Davi, usa-me, sou teu milagre. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor. Nós bendizemos o teu nome, porque as tuas maravilhas são incontáveis e a tua presença sempre tem sido manifestada, notada no meio da congregação. E nesta noite, Senhor, a tua palavra, ela fluiu em nossos corações. E o meu pedido, o nosso desejo é que ela possa ser cada dia renovada e vivificada para as nossas vidas. Senhor, nós viemos aqui para te adorar. Receba nosso louvor, receba a nossa adoração, que possa ser um culto, Senhor, para ti nessa noite, que possa ter chegado diante da presença do Senhor, que o Senhor possa ter recebido cada louvor, cada adoração. Nesse momento nós colocamos diante de ti, e como igreja do Deus vivo pedimos, continue com as tuas mãos de poder, mãos de misericórdia, mãos de virtudes, mão de cura, mão de libertação, que todos os teus atributos sejam vividos, ó Pai, na vida de nossos irmãos, em cada membro do corpo do Senhor Jesus Cristo. Pai, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado, Senhor, por este momento, por este privilégio de poder estarmos assentados em lugar celestial em Cristo, congregando numa só fé, num só Espírito, e ouvir o recado do Senhor, ouvir a tua palavra. Que o Senhor possa abençoar cada irmão aqui nessa noite, que possamos retornar abençoado para os nossos lares, que possa ter valido a pena o esforço de cada um, de deixar a sua casa, o seu aconchego e vir aqui, ó Deus, neste lugar aonde nós nos congregamos, aonde nós viemos como a igreja dos primogênitos, conforme nós lemos lá em Hebreus capítulo 12. Deus de bondade, que possamos regressar em paz, abençoados, que a virtude de poder, que a virtude de cura, de libertação, possa nesse momento ser projetado na vida de cada um dos teus filhos. Que cada um leve a bênção que vem buscar de ti, que cada um receba a recompensa que espera de ti aqui nesta noite. Que possa o Senhor fazer fluir na vida de cada filho aquilo que eles vieram buscar, e cada expectativa seja atendida conforme o desejo de cada coração. No nome do Senhor Jesus Cristo, leva-nos de regresso abençoado, nos dê uma semana abençoada, Senhor, sabendo que um mês está se terminando também, e logo começaremos mais um. Nós queremos que o Senhor possa, Senhor, abençoar, que o Senhor faça prosperar os caminhos dos teus filhos, ó Pai, que as portas, que as janelas do céu sejam abertas em favor do teu povo, e todos sejam abençoados, que ninguém saia daqui enfermo nesta noite, que ninguém saia daqui triste nesta noite, mas que todos sejam, ó Pai, visitado pela tua presença, e possa receber, ó Pai, o gozo em suas vidas, a alegria, Senhor, de viver esta palavra, pois oramos e pedimos, Senhor, abençoe cada irmão que tão prontamente fez aqui a sua parte, o seu trabalho, ó Pai, exerceu, Senhor, o seu dom, o seu ministério, que cada vida preciosa possa ser abençoada, e que possamos voltar também, Pai, guardados. Livra-nos de todo mal, livra-nos de todo ataque do inimigo, livre-nos das setas, das ciladas, dos laços. Senhor, prepara o caminho para nós. Também queremos lembrar
de orar em favor do irmão Elson Leite, que está aguardando ali aquela cirurgia de vesícula. Que o Senhor possa encaminhar tudo e que possa, Senhor, ser feito conforme a vontade perfeita do Senhor e a necessidade dele seja atendida. Que o Senhor possa preparar, Pai, aquela junta médica que fará aquela incisão, que fará aquela cirurgia, que sejam os homens ali trabalhando, mas o Senhor ministrando através das mãos deles, Senhor, porque ali está o teu servo, esperando, ó Deus, a hora exata para que isso suceda, e que o Senhor possa fazer, ó Pai, com que seja tomado, ó Deus, as decisões corretas e seja completa a obra na vida do irmão Elson Leite. Também lembramos do irmão Edinho, que está, ó Pai, acometido por dengue, outros pedidos que não chegaram, pedidos que serão também lembrados na transmissão. Oramos em favor dos irmãos que acompanham, ó Pai, esse momento de louvor, de adoração, onde a Tua palavra é pregada, é manifestada, onde nós sabemos que há poder de cura, poder de libertação, e possa tomar cada vida necessitada, no nome do Senhor Jesus Cristo. E nós oramos e pedimos que nenhum dos Teus filhos saiam daqui enfermo nesta noite, que nenhum saia daqui contristado, perturbado, abatido. Toda opressão, toda depressão, todo demônio no estado físico caia por terra, saia no nome do Senhor Jesus Cristo. Que as bênçãos do Senhor possam encontrar cada vida, pois oramos e pedimos no nome de Jesus Cristo, e que a graça bendita de nosso Senhor seja com cada um de vós, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor, e amém. Deus abençoe. Estamos despedidos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe pela sua compreensão, pelo seu apoio, que Ele possa realmente te recompensar por todo o seu esforço de estar aqui nessa noite cultuando a Ele.